Bom dia, nono ano. Na atividade dessa semana, nós vamos estudar sobre o predicativo do sujeito. Então, para entendermos o predicativo do sujeito, vamos usar o livro, páginas 45, 46, 47, 48 e 49. E aí eu fiz esse cartaz aqui para ajudar vocês, tá? Mas é a mesma coisa que já tá lá no livro, só para conseguir explicar. Então, o predicativo. Em primeiro lugar, vamos entender o que é predicativo. Predicativo não é predicado, tá? Então, predicativo é a qualidade, é a característica, tá? Então, é diferente de predicado. E o predicativo pode ser do sujeito ou do objeto, tá? Então, o predicativo do sujeito, olha, eu coloquei aqui, predicativo é o termo da oração que indica uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Lembra o que é o objeto? O complemento do verbo pode ser objeto direto ou objeto indireto? Por meio de um verbo, principalmente um verbo de ligação. Então, o predicativo do sujeito vai acontecer sempre depois do verbo de ligação. Na aula passada eu falei sobre verbo de ligação, vocês podem até voltar lá naquele cartaz da aula passada que está escrito lá quais são alguns verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, andar, parecer. Então, o predicativo do sujeito vai ser sempre depois desse verbo de ligação, vai ser a característica do sujeito. Por exemplo, aquele homem não é digno nem honrado. Quem é o sujeito? De quem que eu estou falando? Aquele homem. Então, aquele homem é o sujeito. E todo o resto é o predicado. Qual é o resto? Leia aí para mim. Não é digno nem honrado. Isso aqui é o predicado. Aí, esse predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Nós vimos na aula passada. Se ele indicar uma ação, ele é verbal. Quando eu digo não é digno nem honrado, eu estou falando de alguma coisa que o sujeito fez? Não. Eu estou falando de uma característica. Quando eu falo de uma característica do sujeito, eu tenho o predicado nominal. E aí, sempre que eu tenho um predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação. Qual é o verbo de ligação? É. Então, é o verbo de ligação. Nos predicados nominais, o que mais interessa é a característica do sujeito. Então, aquele homem não é digno nem honrado. Como é que o homem era? Qual era a característica? No caso, como é que o homem não era, né? Qual era a característica que está, de alguma forma, relacionada ao sujeito homem? Digno, honrado. Então, essas duas palavras estão, de algum modo, relacionadas ao sujeito. Essas duas palavras, digno, honrado, são o predicativo do sujeito, porque estão ligadas ao sujeito. Presta atenção, não é digno nem honrado, é o predicado. Digno, honrado é o predicativo, quer dizer, a característica do sujeito, tá bom? Então, vai ser predicativo do sujeito quando vier depois de um verbo de ligação e se ligar de alguma forma ao sujeito, falando que o sujeito é o que ele não é também, né? Como ele estava ou como ele não estava também, certo? E aí nós temos também o predicativo do objeto. Então, olha, o predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito era a característica do sujeito, o predicativo do objeto vai ser a característica do objeto direto ou do objeto indireto. Então, o predicativo do objeto aparece geralmente no predicado verbo nominal, aquele predicado que eu indico uma ação e um nome ao mesmo tempo, tá? E aí é uma característica do objeto. Pode vir junto com preposição ou não. Até coloquei aqui entre parênteses algumas preposições para vocês relembrarem o que é preposição. E ocorre geralmente com verbo transitivo direto. Geralmente, gente, não obrigatoriamente, tá bom? Poetas acham as palavras inquietantes. Quem é o sujeito? De quem que eu tô falando? Do poetas. Então, poetas é o sujeito. Todo o resto vai ser o predicado, né? E aí, o verbo é acham, tá? O quê? Se eu ler só até poetas, poetas acham. E aí vocês vão me perguntar, acham o quê? E aí eu vou e digo para vocês, as palavras, quer dizer, um objeto direto. E aí eu dei uma característica dessas palavras. Como é que essas palavras eram? Inquietantes. Esse inquietantes não está ligado ao sujeito. Era poetas inquietantes ou eram palavras inquietantes?
Se fossem poetas inquietantes, era predicativo do sujeito. Mas esse inquietantes está complementando palavras, que era um objeto. Então, se complementou um objeto, se deu característica de um objeto, eu digo que inquietantes é o predicativo do objeto. Então, é simples assim, gente. Vai ser predicativo do sujeito quando for uma característica, uma qualidade do sujeito. Vai ser predicativo do objeto quando for uma característica do objeto direto ou do objeto indireto. E aí, vocês vão para a atividade do livro. Olha só. Aqui na página 45, começa aqui, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. 1. Releia o trecho a seguir extraído de O Carteiro e o Poeta. Vocês tinham copiado o texto O Carteiro e o Poeta? Não, tinham só lido. Então, é para copiar esse trecho aqui sim, tá? Então, copiem esse trecho, copiem as questões até a letra E, respondam todas. Aí, lá na questão número 2, leia as informações do quadro. Copie o enunciado e leiam as informações do quadro azul. Não precisa copiar, mas é importante ler. Porque, por exemplo, aqui está citando alguns verbos transitivos diretos. Aqui está lembrando para vocês quais são os verbos de ligação. Então, isso aqui são informações que você precisa para desenvolver o seu serviço. Não precisa copiar o quadro azul, mas precisa ler o quadro azul. Aí, copia esse tópico, ó. Identifique os predicativos presentes. E aí você copia a letra A, B, C e D e responde tudo direitinho. E aí depois eu tenho esse subtítulo. Pontuação. Uso da vírgula para separar termos da oração. Vocês vão fazer questão 1, questão 2. Não precisa copiar o quadro, mas tem que ler. Porque aqui está explicando quando eu uso e quando eu não uso a vírgula, tá? E aí eu tenho aplicando conhecimentos. Tem o enunciado, o texto que você vai ler a seguir é uma resenha do filme O Carteiro e o Poeta. Então, tem uma resenha, um resuminho de um filme. Não precisa copiar, mas precisa ler. E aí, você vai copiar as questões até a 3 aqui e responder, tá bom? Não precisa copiar a biografia também, claro. Vai copiar as questões até a 3 e responder, tá? E aí, lá no grupo, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem e, a partir desse vídeo, fazerem a proposta de redação que está lá explicadinha na folha, tá? Essa atividade aqui, de fazer esse dever do livro sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto, copiar esse cartaz, vale 1 ponto. E a proposta de redação que eu tô deixando o vídeo lá, que você tem que assistir o vídeo para entender o vídeo. Tem gente que fala, professora, eu assisti, mas não entendi nada. O que eu já falei para vocês? Se não entendeu é porque não viu direito. Vai ver de novo, até entender, tá bom? Então, você vai assistir ao vídeo, vai entender o vídeo, vai descobrir qual é o tema do vídeo. Lembra a diferença entre título? Título é isso aqui que eu tô vendo, ó. Entre o título e o tema. O tema é o assunto, tá? E aí, vocês vão fazer a produção de texto que eu pedi lá. Vão tirar uma foto boa dessa produção de texto para eu conseguir ler o que está escrito e vão me mandar para eu corrigir, certo? Bom trabalho, boa semana para todos e até semana que vem.